está no ar o nosso Além dos Fatos. A nossa pergunta do dia já está em nosso Facebook. As novas ferramentas de comunicação interferem em nosso comportamento no dia a dia? Participe e interage. Você que gosta de Facebook, de WhatsApp, a sua opinião é muito importante para a gente hoje. O pastor Gilson já está aqui em nossos estúdios. Daqui a pouquinho tem a mensagem especial da noite e tem música com o cantor Wagner Dida. O nosso programa está no ar. Olá, você que interagiu durante todo o dia conosco em nossas redes sociais. Chegou o momento, vamos ler a sua resposta, a sua interação aqui no nosso programa. Mas se você, porventura, ainda não deu a sua opinião, passa agora no nosso Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. A nossa pergunta do dia: as novas ferramentas de comunicação interferem em nosso dia a dia? Qual é a sua opinião? Passa lá, interage, eu vou ler aqui a sua resposta no ar. Tem também o nosso Instagram, que é @Além dos Fatos, está aparecendo na sua tela também. Faz uma selfie aí do lado da sua TV, ao lado do seu computador também, se você estiver nos acompanhando através da internet. De repente a sua foto vai aparecer aqui no Além dos Fatos. @Além dos Fatos, NT é o nosso Instagram. E se você, porventura, também perdeu alguns dos nossos programas, é só passar em nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos. Acompanhe os nossos programas, comenta, você pode solicitar também o nosso estudo bíblico, que daqui a pouquinho o pastor Gilson vai apresentar para você. Deixe o seu comentário lá, a gente pode te dar um alô aqui no Além dos Fatos. novotempo.com/Além dos Fatos é o nosso blog. E eu quero começar apresentando também os nossos convidados de hoje. Eles já estão entrando aqui em nosso cenário. O jornalista Heron Santana. Seja bem-vindo, Heron. Prazer, Lu. Prazer todo mês estar aqui com vocês. Um grande privilégio. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, pode sentar. E a Rosimeire. Rose, tudo bem? Tudo bem. Rose, ela é analista de sistemas, ela vai explicar um pouquinho mais sobre essa profissão. Mas lembrando para você que está em casa, a nossa pergunta do dia: as novas ferramentas de comunicação interferem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Vamos ver algumas respostas aí dos nossos amigos do Facebook? A primeira interação é da Ana Paula, do Rio de Janeiro. A nova forma de se comunicar facilita muitas coisas, mas as pessoas têm se tornado cada vez mais individualistas. Vamos discutir isso daqui a pouquinho com o Heron e com a Meire aqui. Será que a tecnologia está potencializando esse sentimento nas pessoas, esse comportamento? Vamos para a próxima interação. De quem será, de onde vem? Marília, São Paulo, Diego Fragoso. A tecnologia só adianta a nossa vida, mas nós precisamos administrá-la com sabedoria e não ser escravo delas. Olha aí, tem que ter um equilíbrio. O Diego já é a favor aí de você saber usar, né, com equilíbrio. O Paulo Roberto de Manaus, um abraço para Manaus, pessoal conectado com a gente também. Não me imagino sem o WhatsApp, Facebook e outras redes sociais, mas de fato precisamos usar com inteligência. Um abraço para o Paulo Roberto, que está também ligado aqui no Além dos Fatos. Heron Santana, é um desafio, né? Você tem 2 filhos que nasceram agora nessa geração, situação, né? Nessa turbulência aí, E, de fato, é uma preocupação. O primeiro comentário aqui, né, que fala sobre essa questão do individualismo nesse contexto que a gente está vivendo, eu fico imaginando que isso se deve porque hoje a gente se comunica basicamente com dispositivos, né? A gente passa talvez mais tempo numa comunicação com o smartphone do que com pessoas conversando, batendo propriamente papo. ditas, batendo aquele papo, né? Aquela conversa na calçada da frente de casa, né? Aquela coisa gostosa de você reunir um grupo de amigos aí, ficar conversando até se perder no tempo. Então isso realmente diminuiu muito, né? Uma contradição que a gente está vivendo, porque as possibilidades de comunicação aumentaram. Mas, ao que parece, as pessoas ficaram cada vez mais sozinhas, né? Mais Estão distantes cada vez mais também, distantes. Né? E isso se reflete até na forma como a gente se relaciona hoje, né? Onde tem muito espaço para a brutalidade, né? Para uma relação mais hostil do que na romântica era das cartas, por exemplo, Luciana. Sim, vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. E as pessoas estão cada vez mais superficiais também, não é isso, Heron? Você tem vários amigos,
né? Tem 1.000 amigos no Facebook, 2.000 amigos, mas e na vida real, né? Quantos amigos você tem? Agora, a Meire, ela é analista de sistemas. Meire, a sua profissão, ela distancia? É uma profissão que você tem contato com as pessoas também? É uma profissão mais técnica? Explica para quem está em casa. A minha profissão é analista, né? E eu trabalho na parte de desenvolvimento de web. E, assim, a minha profissão, ela tem como objetivo aproximar, né? Mas, muitas vezes, a gente, por estar, assim, nessa área tecnológica, né? A gente acaba, vamos supor, vai precisar falar com alguém, a gente usa mais as ferramentas que são as sociais, o WhatsApp, ou Messenger, ou qualquer outra ferramenta, para se comunicar, né? E muitas vezes a gente acaba se ausentando da responsabilidade de conversar com a pessoa. Eu mandei e-mail para você, né? Então, isso, a tecnologia muda mesmo a forma como as pessoas trabalham. Hoje, se a pessoa recebeu o e-mail, não respondeu, de uma coisa você acaba se ausentando, né? Você se ausenta da responsabilidade. Inclusive, essa questão do e-mail, assim, as pessoas elas querem ter uma segurança de tudo, né? Então, você enviou o e-mail, então está documentado ali a nossa conversa, o nosso contato, né? É uma segurança que você tem. Você conversou pessoalmente com a pessoa, mas ainda você manda uma confirmação por e-mail. Olha, conforme conversamos, é assim, assim, né? Então, essa é uma garantia do que você conversou. Agora, vocês, eu tenho certeza que acompanharam de perto essa transição aí. Eu acredito que o Heron tenha enviado várias cartas, não é isso, Heron? Enviei. Eu sou um admirador de livros que contêm cartas, né? Sempre foi uma forma de literatura que eu gostei muito. A Bíblia, ela contém diversos livros que, na verdade, são cartas, né? Epístolas são cartas, e a gente vê a informalidade contida nesses livros, né? Quando Paulo fala, e ao falar, ele expressa toda a orientação que ele quer passar para as igrejas de determinados lugares, mas, ao mesmo tempo, a gente vê aquela informalidade, né? Uma saudação para fulano, uma saudação para cicrano. Então, uma coisa que eu sempre gostei na carta é essa sensibilidade, né? Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, Luciana, de jornalismo, eu li um livro que me impressionou muito, chamado Cartas da Prisão. Esse livro foi um livro escrito por um religioso, não é, que ficou preso durante o período da ditadura militar, e ele escreve cartas para seus familiares, né, para seus amigos, né, e ele pegou essas cartas e transformou num livro. E uma carta que me impressionou profundamente foi quando ele escreveu para uma sobrinha dele de 6 anos, no aniversário dela, contextualizando o momento que o país estava vivendo, a situação política, a situação social. Isso para uma garotinha de 6 anos, numa linguagem que ela estava entendendo o que ele estava querendo passar, e, ao mesmo tempo, com muita sensibilidade, né? Então, carta sempre me atraiu muito, né? É uma forma também de você estar observando ali meio que a vida das pessoas, né? Quando você lê uma carta, você percebe que houve um cuidado maior para escrever a carta, né? Eu acho que, como o e-mail é mais instantâneo, a gente não tem, digamos assim, a possibilidade, né, de despejar no e-mail tanta sensibilidade como se tinha, né, numa carta, que foi simplesmente o principal meio de comunicação à distância até o final do século XX, né? É importante falar sobre esse legado da carta na história, né, da comunicação, né? Agora, a carta ela tem sumido bastante, né? Agora, nas atuais gerações. Inclusive, o exercício da caligrafia também, ela tem sido, o pessoal tá esquecendo de escrever. Quando pede para escrever alguma coisa, a letra sai um pouquinho, né? As pessoas estão esquecendo, não estão mais praticando tanto a escrita, não é, Meire? Elas não praticam a escrita, e eu acredito que elas perderam também a sensibilidade de poder escrever e se expressar melhor pela escrita, né? Porque hoje os aplicativos incentivam você, né, essa rede social, esse avanço, incentiva você a escrever tudo o que você quer em menos caracteres possíveis, né? Então, assim, você vai falar alguma coisa para a pessoa, você resume o máximo o contexto, né? E eu acredito, assim, que isso também influencia com que as pessoas não têm mais habilidade de escrever como antigamente, em relação por exemplo, as cartas. Várias cartas unidas, né, formam um livro. Hoje, quem escreveria um livro assim com tanta facilidade, né? Talvez não escreveria com tanta facilidade por causa da limitação que a gente tem nesses aplicativos, que resume, né, a forma como a gente deve falar. Isso interfere, inclusive, numa reflexão mais profunda sobre as situações e tal. Agora, nós fomos às ruas saber o que as pessoas pensam. Será que as redes sociais, essa nova forma de se comunicar,
interferem no nosso dia a dia, no nosso comportamento? Olha só o que eles falaram. Você acredita que a tecnologia ela mudou a forma da comunicação hoje em dia? Sim. Agora é tudo pelo celular, pelo computador, né? Hoje as pessoas escrevem muito pouco e as crianças escrevem muito mal, né? Então, eu acho que daquela época era bem interessante. Hoje em dia é tudo celular, internet, tudo mudou muito. Isso tudo transformou o comportamento das pessoas também? Transforma, que as pessoas ficam mais focadas, não ligam mais para as pessoas, ficam geralmente a maior parte do tempo no celular, esquece da família. Era mais carinhoso, a gente recebia uns cartões, umas cartas. Eu mesmo já recebi carta pelo correio, cartão de Natal. Essas coisas a gente não recebe mais, né? Eu sinto falta. As pessoas não se falam mais, né? Para melhor ou para pior? Para pior. Antigamente era melhor. Agora, quais são os comportamentos assim que são evidentes, né? Eu sei que é uma geração muito ansiosa também, muito imediatista, né? A cultura do descartável, ela está cada vez mais em evidência por conta da velocidade de tudo. Lógico que eu não estou aqui falando que a tecnologia não trouxe as suas vantagens, né? Facilitou muito o nosso trabalho, a nossa comunicação no trabalho, os nossos relacionamentos. Eu, por exemplo, tenho família que mora em outra região do país, isso facilita muito. Mas a gente tem sentido, eu vejo que essa atual geração, ela anda um pouco, não só, e olha só, às vezes a gente joga essa responsabilidade para as crianças, para os jovens, mas existem pessoas adultas, né, mais maduras e experientes, que andam também com essa ansiedade, com essa necessidade de urgência em tudo, não é isso, Heron? É evidente que a tecnologia é uma dádiva que a gente tem hoje, não é? Eu tenho uma filha de 9 anos e um filho de 7 anos, e eu fico muito feliz que minha filha ela está vivendo numa época, por exemplo, Luciana, que ela tem a possibilidade de aprender japonês com alguém lá no Japão. Olha só. É só ela querer, os recursos estão disponíveis para isso, né? Então, é uma era que eu imagino que seja realmente uma dádiva, né? Uma dádiva. Tem um professor americano chamado Clay Shirk, que ele diz que a revolução acontece não quando as pessoas adotam uma nova ferramenta, né, um novo dispositivo, mas quando elas adotam novos comportamentos. E a gente vê que os comportamentos realmente mudaram, né, e a tecnologia influenciou a mudança desse comportamento de uma forma bem radical, bem radical. O que eu fico preocupado é quando essa imersão acontece de uma forma quase compulsiva, né? Meu filho, por exemplo, se eu não tiver cuidado, ele passa o dia com o smartphone na mão, jogando, ou com um tablet, né? E aí você precisa ter essa condição de orientá-lo, né? De tirar ele dali, senão ele adoece, né? Existe um documentário, por exemplo, que mostram chineses que hoje fazem uma espécie assim de tratamento contra o excesso de tecnologia na vida deles, né? Vira uma doença, né? As pessoas Inclusive, adoecem. já existe uma clínica no Rio de Janeiro que trata de pessoas dependentes da tecnologia, né? Pois é. E uma coisa que é muito curiosa é o seguinte, parece que a tecnologia trouxe informação como em nenhuma outra era, né, da história da humanidade. Mas é como se tanta informação não fizesse um efeito direto para o nosso crescimento pessoal, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quanto de informação na internet poderia servir para o meu crescimento pessoal. Mas eu estou tão ocupado com futilidades, com banalidades, no uso da internet, no uso dos aplicativos móveis, que eu acabo perdendo essa possibilidade de crescer com esse acesso tão rico à informação. Um economista que ficou bastante famoso na década de 70, chamado Herbert Simon, ele dizia que a riqueza da informação provoca a pobreza da atenção, né? Parece que as pessoas estão meio dispersas hoje, com tanta riqueza, meio dispersas, meio sem saber o que fazer, apesar dessas possibilidades imensas que nós temos hoje em dia, né? Meio hiperativas também, né? Não se aprofunda tanto. Agora, e a cultura do descartável também, ela tem sido potencializada nesse período, nessa era, né, Meire? Sim, inclusive, ele estava comentando sobre a informação. A gente tem acesso à informação com muita facilidade. O que acontece na mente das pessoas é que, assim, elas não colocam, assim, como ela tem a facilidade de pesquisar, de ir atrás da informação, ela acaba não absorvendo isso na íntegra. Então, acontece alguma coisa na cabeça dela que ela
ela sabe que existe aquela informação, mas ela não lembra o nome, não lembra, né? Ela sabe onde encontrar, mas ela sabe que existe só a informação e não se aprofunda. E isso é o que acontece, né? Isso acaba tornando também descartável, porque a informação é uma coisa que ela pega e descarta, e só vai buscar quando um dia precisar, né? Então, as ferramentas que existem hoje facilitam com que a gente ainda faça esse descarte da informação com muita facilidade, esse armazenamento da informação. Isso faz com que a pessoa se sinta assim, eu sou inteligente, eu tenho total acesso à informação, mas, na verdade, ela não tem, porque ela nunca se aprofundou. São os hiperlinks, né? São que os você hiperlinks, vai abrindo e não consegue chegar a lugar E a pessoa nenhum. se perde em toda essa informação, né? Até ela se encontrar, Então, no meio de tanta informação, ela acaba preferindo ficar voltada a coisas que são fúteis na internet, né? Olhando uma coisa aqui, outra ali. Tempo que as pessoas passam no Facebook é muito grande. Muito tempo. Agora, Heron, você é jornalista, né? Quais foram as mudanças evidentes, né, com o avanço da tecnologia, por exemplo, no jornalismo, né? E isso mudou também o perfil do profissional? Mudou bastante, mudou bastante. Eu sou jornalista, eu me formei em 1997. Na minha faculdade, computador não tinha chegado ainda. A gente se formou, por exemplo, a minha turma, usando máquinas de datilografia, né? As Olivetti, né? Então, a mudança foi substancial. De certa forma, o jornalismo perdeu alguma relevância, porque jornais impressos, de repente, que tiveram um papel importantíssimo para a história do país, né? De repente, passaram a ser produtos de comunicação quase que obsoletos, né? A gente vê o caso de revistas aí perdendo cada vez mais o seu alcance, porque reduz a tiragem dessas revistas. Os impressos, né? A gente vê jornais, olha, um jornal, por exemplo, que na minha época, eu não sei, mas era um jornal muito relevante para o país, que é o Jornal do Brasil, um jornal carioca, mas de alcance nacional. De repente, a gente vê uma potência, né, de comunicação como o Jornal do Brasil, deixando de existir, Luciana, passando a existir apenas no ambiente digital. Então, a mudança foi muito grande no mercado e a mudança foi muito grande no desenvolvimento do jornalismo, né? O jornalista ele teve que aprender outras habilidades que, no meu tempo, eu não tinha essa obrigação de aprender. O jornalista tem que aprender hoje, por exemplo, programação. Né? Ele tem que aprender a programar. Né? Tem que aprender a escrever de uma forma que conquiste os motores de busca, que são o Google, o Bing, o Messenger. E saber utilizar quais palavras-chave também. Sim, tem que pesquisar a palavra-chave, etc. Então, de certa forma, o jornalismo meio que se resumiu a isso, né? As tags, as palavras-chave, né? Aquilo que vai enfim, mexer com todos esses robôs aí, e vai permitir que ele tenha um certo alcance. A mudança foi muito grande. E a gente percebe isso no mercado também pela forma diferente com que se informa hoje, né? Uma informação muito mais rica, eu imagino, Luciana, porque você tem a possibilidade de levar essa informação de modo multimídia, por exemplo. Né? Você pode apresentar um infográfico, um vídeo, um áudio. Então, possibilidades se ampliaram também, né? Isso. Agora, e o analista de sistema? Mudou muito, Meire, na sua profissão? A minha profissão mudou bastante, continua mudando, né? Inclusive, ele estava falando do jornalismo, eu lembrei de uma ferramenta que vai fazer muita diferença, vai mudar o comportamento de como as pessoas consomem a informação, né? Na minha área, a gente passou, além de só programar o site, a gente se preocupar em trabalhar na engenharia do site para que atinja os motores de busca, né? Porque as pessoas pesquisam muito usando os motores de busca, isso é um fato. Então, assim, a gente tem que sempre estar atento às coisas e os lançamentos novos das ferramentas, né? Atualmente está entrando aí o Messenger do Facebook com um aplicativo onde você começa a notificar a pessoa. É como se tivesse um robô conversando com a pessoa. Olha aí eu entrei no boot do CNN e o CNN passa a me enviar as informações. Então, eu não vou mais consumir o conteúdo, eu não preciso levantar de manhã, eu quero me informar.
né? Quero ficar atualizada com as notícias. Eu hoje vou até o site, né? Acesso o site, vou lá e me atualizo das notícias. Mas agora não, tem um serviço que vai me prestar, vai enviar para mim, como se fosse uma pessoa conversando comigo, entendeu? Ele manda mensagem, olha, hoje as notícias são essas, entendeu? Então vai mudar muito a forma como ele vai trabalhar, como eu também vou trabalhar, porque eu vou precisar criar a ferramenta para ele trabalhar e utilizar essas tecnologias. Quem está em casa vai consumir também, né? Isso cria um comodismo também para quem está consumindo a informação? Sem dúvida alguma. Mary estava falando aqui, por exemplo, sobre essa questão na pergunta anterior. Quando ela estava falando acerca dessa questão da memória, né? Eu me lembrei, por exemplo, do Waze, Luciana. O Waze, o que é que o Waze fez comigo? Hoje eu não consigo decorar mais uma rota. Eu não consigo mais, por mim mesmo, ir pela segunda vez a um determinado lugar, porque tem um Waze que faz esse serviço por mim. Então, olha um certo prejuízo aí na memória. Uma né? alteração de comportamento já sem também. Dúvida alguma. Nosso tempo acabou, eu quero agradecer aqui a participação. Heron, muito obrigada, um abraço para os estados de Sergipe e Bahia. O Heron, ele cuida da comunicação, ele é jornalista da comunicação nos 2 estados. Um abraço para o pessoal lá, viu? Muito obrigado, Luciana. E receba um abraço do tamanho da Bahia e de Sergipe e toda a equipe abraço caloroso. também. Meire, muito obrigada também por sua participação. De nada. Obrigada você pelo convite. E volte mais vezes aqui ao Além dos Fatos, Voltarei. tá bom? E ele já está aqui. Eu quero saber, pastor Gilson já escreveu muitas cartas nessa vida, pastor? Muitas, Lu. Eu sou do tempo da carta escrita à mão. É mesmo? Que beleza. Tempo maravilhoso. Tem algumas guardadas? Tem alguma que coisa. Que o senhor recebeu? Tem lá uns 2 bilhetinhos da minha esposa tal, tem alguma coisa assim. Vamos mandar abraços então para quem está em casa? É bom estarmos juntos mais uma vez, graças a Deus. Eu tenho aqui abraços para Sara Alves, que é de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Aproveito e abraço lá também o pastor Inácio da Conceição, professora Ialda e tantos outros amigos de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Abraço também para o Joel Santos, ele é de São Paulo, capital. Para Rosana Nascimento, de Nova Bandeirantes, Mato Grosso. E ainda para o Júnior Castilho, de Iguape, São Paulo. Olha, tem alguns abraços também. Vamos agora ao Nordeste. Um abraço para a Rose Souza, de Salvador, Bahia. Para o Bruno Daniel, agora no Sudeste, Rio de Janeiro. Um abraço para você, Bruno. Para a Adriana Santos, de Curitiba. Ó, vamos para o Sul agora. Estamos aí bem diversificados, viu, pastor? E para a Rosa Maria, de São Paulo, capital. Um abraço para vocês que estão acompanhando o programa Além dos Fatos. E agora temos música aqui em nosso programa com o cantor Wagner Dida. Quantas vezes eu ouvi falar de um Deus que criou o homem com suas mãos, fez do barro cada traço do seu próprio ser e me deu a chance de viver. Mãos empoeiradas do Senhor são capazes de criar e de salvar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Mãos que tocam o intocável sem temor, mãos que livram da prisão, mãos que podem libertar o homem pecador.
tuas mãos. Hoje você pode tocar, estendidas para livrar e libertar com tanto amor. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer que jamais me esqueceu. Basta eu me lembrar das marcas em suas mãos pra mudar a minha sorte. Seguro em suas mãos, eu posso ir além e ver o sobrenatural acontecer em mim. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que o pregaram lá na cruz. Nas mãos de Jesus, o meu nome foi escrito pelos cravos que pregaram lá na cruz. Seu sangue verteu, por amor pagou o preço. Essas marcas são pra me dizer. Essas marcas são pra me dizer. Essas marcas são pra me dizer. São pra me dizer que jamais me esqueceu. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos o prazer de nos encontrarmos outra vez e eu agradeço muito a você pelo carinho da sua audiência. Um presente para você, revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não possui essa bela revista, é só você pedir. Entre no blog do nosso programa, faça o seu pedido e a gente vai mandar para você pelo correio de forma gratuita. É assim mesmo, você não paga nem um centavo. O propósito dessa revista é levar você a uma compreensão melhor da Santa Bíblia, do texto sagrado. Eu quero aproveitar também e convidar você para visitar uma das nossas igrejas. Eu não sei se você já esteve numa igreja adventista do sétimo dia. A TV Novo Tempo pertence à Igreja Adventista, é um dos muitos ministérios da Igreja Adventista, todos com o mesmo propósito, de servir a nossa comunidade e também comunicar o Santo Evangelho. Se você ainda não esteve em uma das nossas igrejas, eu convido você de todo o coração para ir, para participar de uma reunião. Os nossos cultos regulares são nos sábados, às 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma igreja, é bem facinho, é só você entrar no site encontreumaigreja.com.br e aí você vai descobrir onde tem uma igreja adventista mais próxima de sua casa. E eu estou certo que chegando lá você será muito bem recebido com muito carinho. Que Deus realmente abençoe a sua vida. Quero agora fazer uma oração com você para em seguida nós pensarmos no tema dessa hora. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, que como tens feito sempre, que ao abrirmos tua palavra, tu nos dês compreensão da mensagem que tens para nós. Rogamos-te com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A comunicação, de fato,
nos últimos anos aí tem se tornado extraordinária, né? Ficou muito mais fácil a gente se comunicar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com pessoas queridas, as que estão pertinho da gente ou mesmo as que estão muito longe, muito distantes, como disse a Lu, do outro lado do país, ou quem sabe até do outro lado do mundo, não importa. Hoje é muito fácil nós nos comunicarmos com as pessoas. Nós podemos nos comunicar de forma rápida e também bastante, o quanto nós desejarmos. Mas eu quero pensar com você agora numa outra comunicação, num outro contato que você e eu também precisamos ter sempre. A pergunta é: como está a sua comunicação com Deus? Como está a sua vida de oração? O que você me diz? Outro dia eu vi um pensamento que achei muito interessante, diz assim: se oração fosse alimento, quanto você pesaria? E aí? Se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Você estaria gordinho, bem nutrido, ou quem sabe você estaria só pele e osso? Como é que vai a sua vida de oração? Eu gosto muito de um conselho bíblico, escrito em apenas 3 palavras. É um versinho só. Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 1 Tessalonicenses 5,17. O apóstolo Paulo diz apenas assim: orai sem cessar. O conselho é curtinho, mas conselho para ser bom não precisa ser grande, não é? Orai sem cessar. Você tem orado sem cessar? Você tem buscado continuamente ao Senhor e procurado viver em permanente relacionamento com Ele? Essa é a ideia. Alguém que viveu intensamente essas palavras do apóstolo Paulo foi o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres durante toda a história da humanidade que aprenderam, que viveram em oração. Um dos grandes e que é a nossa inspiração nesse sentido é o nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. Eu convido você para abrir a Bíblia no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, verso 17. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 17, verso 35. Marcos 1, 35, olha o que está escrito. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos está se referindo, é claro, ao nosso Senhor Jesus. Está aqui apenas abrindo o seu evangelho, ainda no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos já faz referência ao Senhor Jesus Cristo em oração. E tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se você seguir no Evangelho de Marcos, você vai ver que outras vezes ele vai se referir a Jesus em oração. Mas se você for ao Evangelho de Mateus, ao Evangelho de Lucas ou de João, todos também vão falar de Jesus em momentos de oração, porque não foram poucas as vezes que os discípulos de Cristo viram Jesus orando. Jesus orava com eles, Jesus orava com outras pessoas, mas Jesus gostava muito também de ter momentos particulares de oração, durante os quais ele abria o seu coração ao seu Pai. Por isso que Paulo diz: orai sem cessar. Sigamos o exemplo do nosso maravilhoso Salvador. Mas sabe uma coisa? O próprio Jesus também disse uma outra frase que, aparentemente, está em contradição com o conselho orai sem cessar. Você se lembra que uma vez Jesus disse assim, que não é por muito falar que nós seremos ouvidos? Não parece uma contradição? Mas claro que não é. Quando Jesus disse, não é por muito falar que nós seremos ouvidos, foi no seu famoso Sermão do Monte. E eu estou buscando aqui na minha Bíblia, Evangelho de Mateus, agora no capítulo 7. Deixe-me ver aqui o verso, Mateus capítulo 6, Mateus 6, verso 7. Agora sim, está escrito: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja, Jesus disse assim, quando vocês estiverem orando, e no contexto aqui ele está dando orientações sobre a oração.
Quando vocês estiverem orando, disse Jesus, não usem de vãs repetições como os gentios. Os gentios eram os estrangeiros, os não-judeus. Quando vocês estiverem orando, não usem vãs repetições, como os estrangeiros fazem, porque eles presumem, eles imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, quando o Senhor diz que não adianta falar muito, é nesse sentido de falar sem um propósito real, falar apenas de forma repetitiva, falar por falar. Deus não precisa que você fale muito para que Ele ouça você. O que Deus deseja é que ao você falar, seja pouquinho, seja muito, fale todo o tempo com sinceridade, abrindo o seu coração ao Senhor com veracidade, sem hipocrisia, sem falsidade, sabendo o que você está fazendo, orando com propósito. Eu sei que há muitas pessoas que repetem orações e repetem orações e repetem muitas vezes, e é provável que façam isso com sinceridade, mas segundo a palavra do Senhor, isto é desnecessário. Outra coisa que eu aproveito e lhe digo, a gente não precisa gritar quando a gente ora. Porque, ora, afinal de contas, o Senhor não é surdo, não é? E, aliás, a gente não precisa nem falar para Deus nos ouvir, você sabe disso. Quando a gente pensa, Deus já sabe o que estamos pensando. Aliás, antes da gente pensar, Deus já sabe o que nós vamos pensar. O Senhor é magnífico, é extraordinário. Mas quando nós fazemos, especialmente orações públicas, é claro, nós devemos falar para que as pessoas nos ouçam e participem conosco desse mesmo espírito de oração, mas a gente não precisa gritar. Claro, a pessoa está em desespero e grita com sinceridade, no momento assim de desespero, também não há problema nenhum nisso, o Senhor é maravilhoso e compreensivo. O que eu estou dizendo é que a gente não deve fazer do grito nossa prática comum de oração, porque Deus não precisa que a gente grite para que Ele nos ouça. E digo mais para você, cuidado também com essa ideia de que só se deve, só se pode orar se estiver ajoelhado. Sabe o que é importante quando você ora? Que de fato você esteja se colocando nas mãos de Deus, esteja se colocando na presença do Senhor com humildade, com sinceridade, sentindo sua necessidade de Deus. Algumas pessoas se ajoelham, mas não necessariamente estão sendo reverentes. Outros poderão não estar ajoelhados, fisicamente ajoelhados, mas o coração delas está verdadeiramente inclinado diante do Senhor. Então, a gente precisa cuidar com certas coisas que nós criamos e encaixotamos, engessamos a oração, certas regrinhas que nós fazemos e que são desnecessárias, que não estão de acordo com aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Quando a gente ora, nós não estamos informando a Deus de alguma coisa que Ele não saiba, porque Ele já sabe de tudo. Outra coisa, quando a gente ora, nós não estamos também querendo persuadir a Deus a fazer alguma coisa que Ele não faria se nós não tivéssemos orado. Então você me dirá, pastor, afinal, então, para que a gente ora? A gente ora para estar na presença do Senhor. Nós oramos para estarmos em contato com o Senhor. Sabe, toda a informação que Deus precisa a meu respeito e a seu respeito, Ele já tem. Sabe o que falta para Deus muitas vezes? É que nós nos coloquemos na sua presença. Deus tem prazer em nos receber. Deus tem prazer em ter contato, em ter comunhão conosco. Essa é uma das razões porque Ele pede para que nós oremos. Mas o mais importante na oração de fato é que a gente ore com sinceridade. Eu quero compartilhar com você agora alguns pensamentos que acho muito lindos. Estão no livro Caminho para Cristo, de Ellen White. E o capítulo é O Privilégio de Falar com Deus. Todos esses são pensamentos maravilhosos. Exemplo, ela diz assim, a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Vou repetir. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos ao Senhor. Quando você ora, você é elevado à presença do Senhor. É por isso que você não precisa gritar. Você está na presença dEle, Ele está pertinho de você, Ele está ouvindo você. Outro, ela diz assim, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Você está vendo como é especial a oração? É o abrir do coração a Deus como a um amigo. Claro, um amigo que você admira, um amigo por quem você tem muita consideração,
Um amigo em quem você confia, uma pessoa que você sabe que é digna e confiável. E por ser confiável, quando você fala com esse amigo a quem você muito considera e admira, você fala de forma respeitosa, mas fala com sinceridade. Você fala para o seu amigo das suas tristezas, das suas alegrias, de suas realizações, também de suas frustrações, porque você está diante de um amigo confiável. Assim também a oração. A gente deve abrir o coração a Deus como a um amigo. Para Deus, o mais importante não é o quanto a gente fala, ou as palavras que a gente usa. Deus não está preocupado com as palavras que você vai usar na sua oração. Tem gente que se preocupa muito em usar palavras bonitas. Para Deus, o que importa não é o tanto que você fala, ou as palavras que você usa, mas a sinceridade do seu coração. Sabe o que entristece a Deus? Não é nossa sinceridade. O que entristece a Deus é nossa falsidade, muitas vezes, quando a gente ora. Eu pensei em fazer uma confissão para você agora. Eu vou lhe dizer algo que eu fiz que é para você não fazer, tá bom? Fale o que eu faça, digo o que eu estou lhe falando, mas não faça o que eu fiz. É sim, essa é uma confissão. Eu era garoto com 17 anos quando saí do interior da Bahia e fui estudar em São Paulo, lá no antigo IAE, hoje chamado de UNASP Campus 1, em Santo Amaro, São Paulo. E eu cheguei ao colégio e fiquei deslumbrado com um lugar muito bonito e muita gente. E eu me lembro que me encantei com a igreja do colégio. Cabem umas 2.500 pessoas, eu imagino. Eu nunca tinha visto uma igreja tão grande. E quando cheguei à igreja, o primeiro dia, fiquei deslumbrado com aquele tanto de gente, com o tamanho daquele templo. Foi maravilhoso. Mas uma coisa estava me incomodando ali naqueles 2 primeiros meses no colégio. É que tinha umas pessoas, alguns colegas, que eu achava assim que eles me desprezavam um pouco. Eles me subestimavam. Eu acho que porque eu era um garoto muito simples. Até hoje eu sou simples. Já não sou mais garoto, mas continuo simples. E você sabe, tem gente que tem preconceito. E em São Paulo, então, bom, no Brasil todo, no mundo todo tem gente preconceituosa. Mas eu, sinceramente, ali nos primeiros meses em São Paulo, eu me senti vítima de muito preconceito. Especialmente por ter vindo do Nordeste e com meu sotaque característico da minha terra. Cada um tem seu sotaque, não é? E eu me sentia um pouco subestimado por alguns. Um dia, só para você ter uma ideia, um rapaz chegou para mim que eu nem conhecia e disse assim: baiano, é verdade que baiano burro nasce morto? E na hora eu estava assim meio displicente, eu disse: não tem baiano burro não. Ele disse: então está explicado por que o índice de mortalidade infantil na Bahia é tão elevado. Eu disse: seu miserável, que onda é essa? Eu sei que essas coisinhas iam me irritando. Um dia, eu estava sentado lá no banco da igreja, antes do culto começar, observando tudo aquilo, quando de repente o pastor da igreja tocou no meu braço. Era o pastor Ézer Giroto, muito, muito querido. E ele disse assim para mim: jovem, você estuda teologia? Eu disse: sim, pastor, estou começando o curso. Ele disse: você pode vir comigo à plataforma? Eu disse: pois não, ele já foi me levando. Ir à plataforma significa ficar à frente da igreja, ali liderando o culto, participando na direção do culto. E quando nós caminhávamos para a sala pastoral, eu pensei: uau, que privilégio! Eu vou participar da plataforma, vou estar à frente dessa igreja linda e bonita, que privilégio para mim. Eu fiquei encantado. Mas quando chegamos à sala pastoral, ele disse para mim e para outros jovens que já estavam lá, ele disse assim: bem, vocês vão compor a plataforma, vocês não vão ter uma participação direta, não vão dizer nada, mas vocês vão ajudar a compor a plataforma. E na hora eu entendi que não era para falar nada. Eu pensei assim, como diz lá o Didi dos Trapalhões, eu pensei: eu fui ofendido, mas ainda estou no lucro, ainda assim eu vou, tá bom. Aí nós entramos, descemos pelo corredor do centro da igreja, a orquestra tocando, e eu estava encantado com tudo aquilo. Quando chegamos à frente da igreja, que eu contemplei aquela multidão, eu pensei: gente, que coisa linda, que privilégio estar aqui. E aí eu vi aqueles colegas, alguns que estavam me tratando com certo desprezo, e eu estofei o peito e pensei: eu estou aqui, vocês estão aí, mas eu estou aqui, olha só que coisa, hein? Bom, o pastor que pregou era um pastor de origem hispana. Ele falava assim um portunhol. Ele pregou muito empolgado, já era um senhor de idade. No final do sermão, ele estava quase que completamente rouco. Terminou o sermão,
aí foi anunciado o último hino. Quando a igreja começou a cantar o último hino, então eu notei que o pastor foi olhando para um lado, para o outro e se aproximou de mim e disse assim, jovem, você já teve alguma participação no culto? Eu disse não. E ele disse assim, então podes fazer a prece final? Eu disse sim. Bem. Ele voltou para o canto dele e eu pensei, uau, a prece final, eu vou fazer a oração final. E aí eu fiquei assim muito tenso, muito nervoso, e eu pensei, o que eu vou falar? Bom, normalmente o pregador fala alguma coisa na oração final que combina com o sermão, e eu pensei, o que foi que ele pregou? Eu nem lembrava o que ele pregou, eu estava tão encantado com a situação que eu não prestei muita atenção no sermão, mas eu tentei lembrar um pouco e já fui armando a minha oração. Um detalhe, eu havia estudado bastante português para o vestibular, porque eu sabia que língua portuguesa era uma exigência forte no vestibular para teologia. E eu tinha decorado umas palavras assim difíceis para colocar na redação. E aí essas palavras foram vindo à minha mente. Eu pensei, opa, então aqui, eu vou falar isso, vou falar aquilo. E eu fui armando a oração, fui ajeitando a oração. E aí, de repente, quando eu levanto a cabeça e olho de novo para aqueles meus amiguinhos, eu pensei, agora é a hora. Agora é a hora da vingança. Agora eu vou mostrar para eles o que a Bahia tem. Sim, agora é a hora. E aí, tá bom, oração armada, eu me aproximei do microfone. Limpei a garganta e disse assim, oremos. É agora. Fechei os olhos e soltei a oração. Honestamente, eu não lembro o que foi que eu disse mais, mas foram palavras bem difíceis. Eu fui bastante pernóstico. Você entendeu? Não? Pois é, foi daí para lá. Nem eu estava entendendo direito o que eu estava dizendo, mas foram palavras difíceis. Terminei a oração, quando o culto acabou e nós passamos pelo corredor do meio da igreja, eu estava todo inchado, quase que flutuando, me sentindo o máximo. Aí depois do culto, alguns vieram falar comigo e disseram, mas Gilson, que oração, que lindo e tal. E eu me sentindo tal. Você acredita que um professor da escola, que nunca havia falado comigo, e depois também a gente nem conversou mais, mas o fato é que nesse dia eu estava seguindo por uma calçada lá do colégio, quando esse professor, logo após o culto, se aproximou de mim e disse assim, jovem, foi você que fez a oração final do culto? Eu disse, sim, professor, fui eu. Ele disse assim para mim, a sua voz revelou a gravidade de Cid Moreira e a suavidade de Roberto Rabelo. Uau! É sério, ele falou assim. Eu não sei se ele estava fazendo gozação porque percebeu que eu forcei a barra, talvez tenha sido, não é? Mas ele disse isso, a sua voz revelou a gravidade de Cid Moreira, todo mundo sabe quem é Cid Moreira, e a suavidade de Roberto Rabelo. Roberto Rabelo foi um pastor adventista, pregador extraordinário, com a voz suave e maravilhosa. E na hora que ele disse isso, eu pensei, a encomenda, o produto veio melhor do que a encomenda, e eu estava me sentindo o máximo. Cheguei ao restaurante da escola, e a impressão que eu tinha é que todas as meninas estavam olhando para mim. Você sabe que um convencido é assim, né? Ele pensa que está no centro das atenções. Eu achei que todo mundo olhava para mim, eu me sentia o tal. Acabou a refeição, fui para o quarto. Os meus amigos não estavam lá. Então, depois de escovar os dentes, eu deitei para tirar uma soneca de sábado. Geralmente, nos internatos, depois do almoço, a gente tira uma gostosa soneca. E eu deitei no meu beliche, e fiquei pensando naquele meu minutinho de fama, me achando o máximo, mas aí eu fui surpreendido. Eu não sei se já aconteceu com você de Deus lhe surpreender, Deus lhe tocar, Deus falar com você quando você menos espera. Eu estava ali no meu minuto de fama, pensando no meu minuto de fama, quando senti como o Senhor me dizendo assim, para quem você orou? Qual era o seu propósito naquela oração? E eu pensei, bom, eu orei para as pessoas que estavam ali. Especialmente orei para tentar revelar algum domínio da língua portuguesa e tal, alguma cultura para os que estavam ali. Sabe, e aquilo foi preenchendo o meu pensamento, Deus me dizendo assim, filho, para quem você orou? Qual a razão por que você orou? E eu senti como que Deus me dizendo assim, eu lhe trouxe de tão longe, para ensinar você a me servir, para ensinar você a levar o meu amor às pessoas. E a primeira oportunidade que você teve de falar em público, você pensou em você e não em mim. Você só quis se exaltar, só quis aparecer. Ou é como se Deus tivesse pegado um alfinete assim e tocado em mim. E eu que estava todo cheio, murchei.
Fiquei tão triste, tão envergonhado na presença do Senhor. E naquele dia eu me lembro no meu beliche. Então eu fiz uma oração sincera. Eu disse, meu Deus, me perdoe. Eu sei que não agi corretamente, mas eu quero te pedir por tua graça que tu me ajudes. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar para alguém a teu respeito, me ajude, Senhor, a falar com sinceridade, pensando no Senhor e nas pessoas e não em mim mesmo. Eu louvo a Deus porque eu sei que Ele ouviu a minha oração. Não são poucas as vezes depois disso que eu tenho falhado, mas o Senhor tem sido misericordioso para comigo e Ele é misericordioso para com você também. Lembre-se disso. Para Deus o que importa não é o tanto que você fala, ou as palavras que você usa, mas a sinceridade sua quando você conversa com Ele. Faça da oração uma prática constante. Ore sem cessar. Abra seu coração a Deus como um amigo e creia. Ele ouve e atende as nossas orações, porque o seu amor é incondicional. Esta, por sinal, é a música do Dida. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou por mim. Não há maior amor que o teu, Jesus, infinito e verdadeiro, sem rancor, que me ama como sou, que me aceita como estou, que se interessa por mim, pecador. Teu sacrifício lá na cruz me garantiu a vida eterna. Por isso ergo a minha voz, rendo todo o meu louvor a Cristo Redentor. Prostrado estou, com lágrimas nos olhos, relembrando do milagre que eu sou. Com gratidão, humilhado aos teus pés, te adoro, Deus, te adoro, Deus. Por mais que eu tente te agradar, nunca será suficiente como adorar o grande eu sou, o soberano Deus, aquele que me criou, que me amou e se entregou
Louvado seja o Senhor. Ele merece sim, claro, toda a nossa adoração e o nosso louvor. E antes da oração, eu só lembro a você uma promessa do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. O Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus. Se o meu povo se humilhar e orar. Talvez seja por isso que temos tanta dificuldade em orar. Porque quando a gente ora, nós estamos nos humilhando. Estamos reconhecendo nossa dependência, nossa carência, nossa necessidade de Deus. Talvez seja por isso que as pessoas mais simples é que mais oram. Se meu povo, diz Deus, que se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem bênçãos para você, por isso Ele está chamando você para orar. Que Deus continue lhe abençoando. Faça da oração uma prática constante, permanente. Sendo assim, vamos orar. Pai querido, eu te louvo, meu Senhor e meu Deus, porque sei quão maravilhoso Tu és. Quanto tens abençoado a minha vida e de todos aqueles que Te buscam. Nessa hora eu te peço, Pai, por Tua graça, que a Tua bênção seja extensiva a todos que estão orando com sinceridade, na Tua presença. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Mantenha sempre no coração o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esse foi o nosso Além dos Fatos de hoje. Até o próximo programa.